Este vídeo é o vídeo resposta em relação a algumas ponderações, alguns argumentos feitos por um provável inscrito nosso acerca dos vídeos de Maria Sima. Maria Sima é uma discípula de Cristo que recebeu do Espírito Santo o dom extraordinário da visão para contemplar a aparição de almas do purgatório. As almas do purgatório, por sua vez, por uma iniciativa de Deus, fizeram revelações particulares para Maria Sima. E nós produzimos vários vídeos com essas revelações, inclusive meditando sobre elas. Mas, como nós reforçamos em vários de nossos vídeos, revelações particulares não são de crença obrigatória. Acredita quem quiser. O purgatório é um dogma de fé, é uma certeza da fé, explicável à luz da fé e da razão, consonante com as meditações do magistério da Igreja, com a tradição apostólica e fundamentado biblicamente. Tanto que nós temos uma playlist sobre escatologia, sobre novíssimos, sobre este ramo da teologia que estuda os últimos passos do homem. Purgatório, céu, inferno, juízo particular, juízo final, ressurreição dos mortos. Todos esses assuntos são tratados nesta playlist. Inclusive, nas descrições destes vídeos de Maria Sima, por exemplo, nós colocamos os links destes vídeos explicando detalhadamente o purgatório e fundamentando-o através de passagens bíblicas. Mas a questão central deste vídeo é alertar para o seguinte: todos vocês que nos assistem, que assistem nossos vídeos, precisam de uma formação integral. Os vídeos, eles são rápidos. Tem alguns que são longos, mas a maioria deles, eles são mais breves. E por isso nós colocamos esses links. Se toda vez que tratássemos, por exemplo, de purgatório, tivéssemos que começar o vídeo explicando detalhadamente o purgatório e o fundamentando biblicamente, os vídeos ficariam imensos e inclusive maçantes para aqueles que já viram os vídeos anteriores. Por isso, quando a pessoa chegar aqui, ela é muito bem-vinda, mas tanto os mais antigos inscritos quanto os mais recentes, é muito importante que, para tirar as dúvidas, além de colocar as dúvidas nos comentários, vocês deem uma olhada nesses vídeos que estão linkados, que estão sinalizados nas descrições dos vídeos seguintes, porque assim a pessoa vai ter uma formação melhor. E por que nós estamos fazendo este vídeo? Porque dentro desta argumentação, deste provável escrito, nós fomos acusados de heréticos. E a última coisa que queremos fazer é produzir heresia. Esta acusação não tem o menor sentido, pois se esta pessoa tivesse visto os vídeos anteriores, ela perceberia que tais acusações são completamente infundadas. Mas vamos falar sobre o tema do vídeo, que tem a ver exatamente com a argumentação do nosso provável escrito, do nosso querido irmão, que trata da possibilidade de pessoas que cometeram pecados mortais, pecados graves, estarem indo para o purgatório e não se precipitando para o inferno, e através de um tempo espiritual, através da eviternidade, se purificando no estado do purgatório para depois adentrarem a Jerusalém Celeste, se purificarem desses pecados mortais no purgatório. Em nenhum vídeo de Maria Sima, por exemplo, isso foi falado. Pelo contrário, em alguns momentos nós esclarecemos, na medida do possível, que no juízo particular, que após a morte da pessoa, ela será apresentada a Jesus Cristo, o justo juiz, e se esta pessoa, teoricamente falando, grosseiramente falando, como se fosse uma matemática simples, se esta pessoa tiver morrido com pecados mortais não confessados, não arrependidos eficazmente, se ela, a partir desta vida mortal,
com esses pecados mortais, ela estará decidindo voluntariamente para o inferno, para ir para o inferno, para esse estado espiritual onde a pessoa voluntariamente se afasta permanentemente de Deus. Inclusive, sobre este aspecto, ainda fomos acusados de que a pessoa só vai para o inferno porque quer. Não interessa se ela tem pecados mortais ou pecados veniais. Nós nunca dissemos isto. Nós estamos dizendo, nós estamos afirmando que o fato da pessoa morrer com pecados mortais já é uma decisão voluntária da própria pessoa de não entrar em comunhão definitiva com Deus e nem tentar esta purificação última, que é o purgatório, que poderia levá-la a esta comunhão permanente com Deus, que é o céu. O fato da pessoa morrer com esses pecados mortais na sua alma traduz a vontade da pessoa de que não quer o céu e sim quer o afastamento permanente de Deus, que chamamos de inferno. Olhando os vídeos anteriores, onde nós falamos um vídeo só sobre o juízo particular, um vídeo só sobre o juízo final, 2 vídeos sobre o purgatório, um vídeo sobre o céu, o vídeo do inferno, acho que tem até mais vídeos sobre céu e inferno, a pessoa perceberia que em nenhum momento nós defendemos o fato de que alguma alma condenada, ou seja, porque ela se condenou, né? Ela não foi condenada por ninguém. Uma alma que está com pecados mortais, partiu desta vida, se apresentou diante de Jesus Cristo com pecados mortais, em nenhum momento nós afirmamos que esta pessoa poderia se purificar no purgatório. O que foi dito nas revelações particulares de Maria Cima é que algumas pessoas com aparentes pecados mortais, algumas, inclusive nesse vídeo onde essa pessoa faz esse comentário, eu fui lá, verifiquei novamente que nós afirmamos no vídeo e nós deixamos bem claro, algumas pessoas nesse caso que estivessem com aparentes perversões sexuais, com pecados contra a natureza, pecados de homossexualidade, esses pecados mortais, de matéria grave, com pleno consentimento e pleno conhecimento, esses pecados, sim, eles levam a pessoa a se precipitarem para o inferno. Eles não podem ser purificados no purgatório, porque são pecados mortais. No purgatório, só são purificados os pecados veniais e as desordens espirituais que ainda ficam, às vezes ficam, de pecados mortais confessados, mas não completamente reparados. O grande problema nesta acusação é que a pessoa provavelmente não viu os vídeos anteriores e não entendeu que o mesmo pecado pode ser um pecado mortal e pode ser um pecado venial. O pecado mortal, pecado venial e pecado mortal estão previstos na primeira carta de João, no capítulo 5, e indiretamente em várias outras passagens. Mas o que importa dizer é que o pecado mortal ele tem que ter 3 elementos. Esses 3 elementos devem existir conjuntamente. O pleno consentimento, a pessoa consentir plenamente em praticar aquele pecado, o pleno conhecimento, a pessoa ter um conhecimento pleno de que aquele pecado que está sendo cometido é um pecado grave e ser, obviamente, de matéria grave. O conteúdo praticado no pecado, aquele pecado, tem que ser de matéria grave. Tendo esses 3 elementos praticados conjuntamente, este pecado é mortal. Se ele não for confessado, se não houver um arrependimento eficaz, porque pessoas que aparentemente não estão na igreja, não têm acesso à confissão, pode haver a situação da pessoa com arrependimento eficaz diante da sua vida conseguir absolvição por meios extraordinários, absolvição esta concedida por nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que esta pessoa não o conheça. Mas este tipo de julgamento varia de pessoa para pessoa e só cabe, obviamente, a nosso Senhor Jesus Cristo, por ocasião principalmente
do juízo particular. Quando temos um pecado venial? Quando a pessoa pratica um pecado e não há os três elementos conjuntamente. Falta um deles. Não tem pleno consentimento, ou não tem pleno conhecimento, ou não tem matéria grave. Às vezes o pleno consentimento e o pleno conhecimento são o mesmo elemento, mas eles coincidem praticamente no mesmo elemento. Mas se faltar um destes itens, um pecado aparentemente mortal pode ser um pecado venial. E esta pessoa, se morrer com este pecado, que para os olhos das pessoas à sua volta, para os nossos olhos humanos, imperfeitos, pode parecer um pecado mortal, esta pessoa estará partindo com o pecado venial. E sim, ela poderá se purificar no purgatório. Não é à toa que Jesus afirma: não julgueis para não ser julgados. Não é à toa que Jesus na cruz diz: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Não é à toa que na carta de Tiago está dito que a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Também não é à toa que no Salmo 117, por exemplo, e em várias passagens dos evangelhos, demonstra-se que a misericórdia de Deus é infinita. E como também está na primeira carta de Timóteo, Deus quer que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Esta é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Reunindo todas essas passagens e observando que existe uma diferença enorme entre pecado mortal e pecado venial, quando nas revelações de Maria Cima se diz que tal pecador que cometeu alguma perversão sexual está no purgatório, isso significa dizer que esta pessoa ou aparentemente cometeu pecado mortal, mas lhe faltou um dos três elementos, pleno conhecimento, pleno consentimento ou matéria grave, e aí cometeu um pecado venial, tendo a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de se purificar no estado espiritual do purgatório, ou ela teve um arrependimento eficaz antes de sua morte, com uma confissão sacramental, que é o meio ordinário desses pecados serem apagados, ou através de meios extraordinários que a providência divina concede especificamente para cada ser humano. Essas realidades são específicas e, como já dito, extraordinárias. Valendo-se então de todos os vídeos que nós falamos, de juízo particular, juízo final, céu, inferno, purgatório, e evidentemente as observações que nós fizemos ao longo desses vídeos de Maria Cima, ainda temos outros vídeos para falar sobre suas revelações particulares, não tem sentido nos acusar de heréticos, de anunciadores de heresia. Por quê? Porque todos esses vídeos relacionados, inclusive numa mesma playlist, mostram toda essa dinâmica de pecado mortal e de pecado venial. Os nossos olhos são imperfeitos. Às vezes, a gente está vendo uma pessoa praticando pecado mortal, mas a gente não sabe se ela está com pleno conhecimento ou pleno consentimento, por exemplo. E nem sabe, às vezes, porque a aparência às vezes engana, se aquilo é matéria grave. Então, cada caso é um caso. Mas se formos falar de uma teoria exata, nós já afirmamos isso no vídeo, por exemplo, sobre juízo particular, em várias vezes quando mencionamos a realidade do purgatório. Quem morre com pecados mortais não confessados, não apagados, quem morre nesta condição se precipita porque quer para o estado do inferno. Aqueles que têm pecados veniais ou tiveram seus pecados mortais apagados através da confissão, que é antecedida por um arrependimento eficaz, ou tiveram esses pecados mortais purificados pelo arrependimento eficaz por meios extraordinários, que só cabe à providência divina revelar,
nestes casos em que a pessoa morre com pecados veniais, essa pessoa se purifica no purgatório. De qualquer forma, não podemos esquecer que a misericórdia de Deus é infinita, é eterna e Deus quer apaixonadamente nos salvar. A providência divina, nós vimos nessas revelações particulares, acredita quem quiser, repito, mas nós vimos que nessas revelações particulares que Deus, na sua providência, com seu amor eterno, procura salvar todos os seres humanos, mas não fechando os olhos. Aquela pessoa que morreu com pecados mortais, Deus vai fechar os olhos e aquela pessoa vai passar pelo purgatório e vai para o céu. Não. A providência divina permite que nesta vida esta pessoa pelo menos parta com pecados veniais e possa se purificar no purgatório. Isso se essa pessoa não acaba demonstrando com as suas atitudes voluntárias e conscientes durante toda a sua vida que não quer a Deus e pratica pecados mortais voluntariamente, conscientemente, desobedecendo à lei natural, por exemplo, para aqueles que não conhecem Jesus Cristo, o que é muito difícil nos dias de hoje, mas para aqueles que não conhecem, desobedecem à lei natural que está inscrita em todos os corações de todos os seres humanos, desobedecem à lei natural de evitar o mal e fazer o bem. De qualquer forma, está aqui a playlist na descrição de escatologia com todos esses vídeos. Esses vídeos de escatologia, de novíssimos, sobre esses temas, eles precisam ser vistos de forma conjunta, porque de repente pode haver esta dúvida e no lugar da pessoa tirar essa dúvida nos comentários, ela acaba nos acusando de heresia sem ter conhecimento, sem ter dado uma olhada nos vídeos anteriores. Tudo bem? Bem, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido providencial para alguém sanar alguma dúvida acerca desse tema do juízo particular e do purgatório. Deixem o seu like, somente assim a programação do YouTube entende que este vídeo pode ser sinalizado para outros de nossos irmãos. Compartilhem, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.